Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com honestidade, mesmo que doa. Hoje é dia 10 do mês. Olha para sua conta bancária agora. Olha de verdade. Quanto tem ali? Se você sentiu um aperto no peito antes mesmo de abrir o aplicativo, eu preciso que você fique comigo nos próximos 30 minutos. Porque o que eu vou te contar hoje, eu garanto, ninguém te contou na escola. Ninguém te contou na faculdade. E provavelmente seus pais também não sabiam. Meu nome é Robert Kiyosaki. Eu escrevi um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Vendi mais de 40 milhões de cópias no mundo todo. E você sabe qual é a pergunta que eu mais ouço em todos os países que eu viajo? Robert, por que meu salário acaba antes do mês acabar? E hoje eu vou te responder. Mas não com a minha resposta americana. Hoje eu vou te entregar uma resposta que veio de um lugar que eu respeito muito. O Japão. Um método com mais de 120 anos de idade. Um método tão poderoso, tão simples, que as donas de casa japonesas usam até hoje para fazer milagre com pouco dinheiro. Chama-se Kakeibo. E quando você terminar esse vídeo, eu te garanto. Lembrando que se você deseja ter acesso a mais de 100 livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, por apenas R$ 9,90, basta clicar no primeiro link da descrição ou no link do primeiro comentário fixado. Você vai olhar para o seu salário de um jeito completamente diferente. Mas eu preciso que você fique até o final. Porque o segredo mais importante eu deixei para o minuto 27. E é exatamente esse segredo que separou o meu pai rico do meu pai pobre. Bora começar. Deixa eu te contar uma coisa que eu vi a vida inteira. O meu pai biológico, que eu chamo de pai pobre, era PhD. Funcionário público de altíssimo nível. Ganhava bem. Muito bem. E mesmo assim, morreu sem deixar nada. Morreu devendo. Morreu preocupado com dinheiro. Já o pai do meu melhor amigo Mike, que eu chamo de pai rico, mal terminou o ensino médio. E morreu sendo um dos homens mais ricos do Havaí. Como é que isso é possível? Como é que um homem com PhD morre quebrado e um homem sem diploma morre rico? A resposta é tão simples que machuca. Não é quanto dinheiro você ganha. É quanto dinheiro você mantém. Escreve isso. Tatua isso na testa se for preciso. Porque eu vou repetir. Não é quanto você ganha. É quanto você mantém. E eu sei o que você está pensando agora. Robert, mas eu ganho pouco. Se eu ganhasse mais, eu conseguiria. Mentira. Eu já vi gente ganhando R$ 3.000 por mês juntando dinheiro. E eu já vi gente ganhando 30 mil por mês afundada em dívida. Sabe por quê? Porque o problema nunca foi o valor do seu salário. O problema é que você nunca foi ensinado a olhar para o seu dinheiro. Você nunca foi ensinado a ter consciência de para onde ele vai. Você recebe no dia 5 e no dia 20 ele evaporou. E você fica ali, coçando a cabeça perguntando, mas para onde foi? Eu vou te dizer para onde foi. Foi para 3 lugares que você nem percebeu. Café. Delivery. E aquela compra de impulso que você fez no celular às 11 da noite, deitado na cama, porque você estava cansado, frustrado, e o seu cérebro queria uma dose de dopamina. E é exatamente isso que o Kakeibo vai resolver. Não com uma planilha, não com um aplicativo, mas com algo muito mais antigo e muito mais poderoso. Eu já te conto. Vamos voltar no tempo. Ano de 1904. Japão. Imagina o cenário. O Japão está saindo de séculos de isolamento. As mulheres, naquela época, não tinham direito quase nenhum. Não podiam trabalhar fora. Não podiam abrir conta no banco. Eram completamente dependentes dos maridos. Aí surge uma mulher chamada Hane Motoko, a primeira jornalista mulher da história do Japão. E ela percebe uma coisa. As mulheres japonesas não eram livres porque não tinham controle do dinheiro da casa. E sabe o que ela fez? Ela criou um caderno. Um simples caderno. E chamou de Kakeibo, que em japonês significa livro de contas da casa. Esse caderno deu para essas mulheres uma coisa que valia mais que ouro. Consciência. Consciência de quanto entrava. Consciência de quanto saía.
consciência de para onde ia cada moeda. E aqui está a parte que eu quero que você preste atenção. Em pouco tempo, essas mulheres começaram a economizar, a juntar dinheiro, a investir, a construir patrimônio. E o Japão, que era um país pobre saindo da guerra, virou uma das maiores potências econômicas do planeta. Coincidência? Eu não acredito em coincidência quando o assunto é dinheiro. Hoje, mais de 120 anos depois, o Kakeibo ainda é usado por milhões de famílias japonesas. E sabe qual é o resultado? O Japão tem uma das maiores taxas de poupança do mundo. Enquanto o americano médio está afundado em dívida no cartão de crédito, o japonês médio tem dinheiro guardado. Então, deixa eu te perguntar. Você prefere continuar fazendo o que o americano médio faz e ter o resultado que o americano médio tem? Ou você quer aprender a fazer o que os japoneses fazem há mais de um século? Eu sei a sua resposta. Então vamos para o método. Antes de eu te ensinar o método, eu preciso destruir uma crença que está te impedindo de evoluir. Você já baixou o aplicativo de controle financeiro? Já, né? Quantos? 2, 3, 5? E me responde com honestidade. Funcionou? Você ainda usa? Ou aquele aplicativo está lá esquecido igual aquela bicicleta ergométrica virando cabide? Eu vou te explicar por que não funciona. E presta atenção, porque isso aqui é ciência, não é achismo. Quando o aplicativo registra o seu gasto automaticamente, o seu cérebro não processa aquilo como uma dor real. Você passou o cartão, foi descontado, o aplicativo anotou sozinho. Pronto. Você nem viu o dinheiro sair. É como se não tivesse saído. Agora, quando você escreve à mão, no papel, cada centavo que você gastou, alguma coisa muda dentro de você. O seu cérebro acorda. Você sai do piloto automático. Você é forçado a encarar a realidade. Pesquisas de neurociência já provaram isso. O ato de escrever à mão ativa áreas do cérebro relacionadas à memória, à decisão e ao autocontrole. Áreas que ficam desligadas quando você só toca em uma tela. Por isso, o Kakeibo é tão poderoso. Ele não é eficiente. Ele é incômodo. E é exatamente esse incômodo que vai te salvar. Lembra do que o meu pai rico me dizia? Ele dizia: Robert, a maioria das pessoas quer o caminho fácil. E é por isso que a maioria das pessoas é pobre. O caminho da riqueza não é o caminho fácil. É o caminho consciente. O Kakeibo é o caminho consciente. E é por isso que ele funciona. Agora vamos para o passo a passo. Pega papel e caneta. Sério. Pausa o vídeo, pega papel e caneta. Eu vou esperar. Pegou? Então vamos. Passo 1. A pergunta fundamental. No primeiro dia do mês, antes de gastar qualquer centavo, você vai abrir o caderno e responder 4 perguntas. 4 perguntas que vão mudar a sua relação com o dinheiro para sempre. Primeira pergunta. Quanto dinheiro eu tenho disponível esse mês? Não é só o salário. É tudo. Salário, freelance, aluguel que você recebe, mesada do seu pai se ainda recebe, tudo. Soma tudo. Escreve em letras grandes no topo da página. Segunda pergunta. Quanto eu quero economizar esse mês? Atenção. Essa pergunta vem antes da pergunta sobre quanto você vai gastar. Por quê? Porque você é o tipo de pessoa que gasta primeiro e tenta guardar o que sobra. E nunca sobra, né? Nunca. A regra do pai rico é: paga você primeiro. Antes do aluguel, antes da conta de luz, antes de qualquer coisa, separa o que você quer guardar. Mesmo que seja R$ 50. Mesmo que seja 100. O valor não importa no começo. O hábito importa. Terceira pergunta. Quanto eu vou gastar? E aqui, o Kakeibo te força a dividir em 4 categorias. Anota. Sobrevivência. Moradia, comida, transporte, contas. O básico para você não morrer. Lazer. Restaurante, cerveja, streaming, jogos, viagem, cultura, livros, cursos, cinema, museu. Tudo que faz a sua mente crescer. Extras, presentes, emergências, aquele imprevisto que sempre aparece. Quarta pergunta. Como eu posso melhorar? Essa pergunta você responde no fim do mês, mas já anota ela no começo.
porque o cérebro precisa saber que ele vai ser cobrado. Passo 2. A ritual diário. Todo dia, antes de dormir, você abre o caderno. Anota cada centavo que saiu naquele dia. Cada um. Sim, o cafezinho de R$ 8. Sim, o lanche de 25. Sim, aquele Uber. Sim, aquele presente que você comprou para a namorada porque ela estava chateada. Tudo. E aqui vem a mágica. Você não vai só anotar o valor. Você vai escrever por que você gastou. Comprei porque estava com fome. Comprei porque estava entediado. Comprei porque estava triste. Em poucas semanas, você vai descobrir uma coisa assustadora sobre si mesmo. A maioria dos seus gastos não tem nada a ver com necessidade. Tem a ver com emoção. Você está comprando para preencher um vazio, para fugir de um sentimento, para recompensar um dia ruim no trabalho. E uma vez que você vê isso no papel, escrito do seu próprio punho, você não consegue mais fingir que não viu. Passo 3. A revisão semanal. Toda semana, num domingo de manhã, com um café do lado, você vai abrir o caderno e olhar para trás. Soma tudo o que você gastou em cada categoria, compara com o que você tinha planejado. E faz uma pergunta brutal. Eu estou caminhando para minha meta ou estou me afastando dela? Se está se afastando, você ainda tem 3 semanas para corrigir. Se está caminhando, parabéns. Continua. Passo 4. O fechamento do mês. No último dia do mês, você responde a 4ª pergunta que ficou lá no começo. Como eu posso melhorar? E aqui, você não pode ser leniente consigo mesmo. Você tem que ser duro. O meu pai rico era duro comigo, e foi por isso que eu aprendi. Ele dizia: Robert, o homem que mente para si mesmo sobre dinheiro vai morrer pobre. Então pergunta: onde eu vacilei? Onde eu gastei sem necessidade? Que padrão se repete todo mês? E o que eu vou fazer diferente no mês que vem? Anota a resposta. Porque mês que vem, você vai ler de novo. Agora eu quero que você entenda por que isso funciona. Porque se você só seguir o passo a passo, sem entender o porquê, você vai abandonar na 3ª semana, igual abandonou todos os outros métodos. O Kakeibo funciona por 3 motivos, que a ciência já comprovou. Primeiro motivo, ele cria fricção. Quando o gasto é fácil, ele acontece. Quando o gasto é difícil, ele para. A maioria dos seus gastos por impulso acontece porque o sistema foi desenhado para ser fácil. Um clique no celular e a comida chega. Um clique e a roupa chega. Um clique e você acabou de gastar R$ 200 sem pensar. O Kakeibo coloca um obstáculo entre você e o seu impulso. Aquele segundo que você gasta abrindo o caderno e anotando é o segundo que o seu cérebro precisa para perguntar: eu realmente preciso disso? E na maioria das vezes a resposta é não. Segundo motivo, ele transforma dinheiro em algo concreto. Dinheiro digital é abstrato. Você não vê. Você não sente. É só um número numa tela. E o seu cérebro não foi feito para processar números abstratos. Ele foi feito para processar coisas concretas. Quando você escreve no papel, gastei R$ 50 com cerveja, o seu cérebro processa aquilo como perda real. E o medo da perda, segundo os economistas comportamentais, é 2 vezes mais forte do que o prazer do ganho. O Kakeibo usa o seu próprio cérebro a seu favor. Terceiro motivo, ele cria consciência emocional. E essa, na minha opinião, é a parte mais importante. Porque eu te garanto, o seu problema com dinheiro não é matemático. É emocional. Você não gasta demais porque não sabe somar. Você gasta demais porque está triste, ansioso, cansado, frustrado ou simplesmente entediado. E o consumo virou a sua válvula de escape. O Kakeibo, ao te forçar a escrever por que você gastou, te obriga a encarar essa verdade. E uma vez que você encara, você pode mudar. Mas só depois que você encara. O meu pai rico me disse uma frase que eu nunca esqueci. O dinheiro é um espelho. Ele só mostra quem você já é. Se você quer mudar a sua relação com o dinheiro, primeiro mude a sua relação consigo mesmo. Pensa nisso.
Agora eu vou ser brutalmente honesto com você. Eu já vi milhares de pessoas tentarem esse método e desistirem. E sempre por 3 motivos. Eu vou te falar quais são, para você não cair na mesma armadilha. Erro número 1. Querer ser perfeito. Você vai começar com toda a energia. Vai comprar um caderno bonito, uma caneta nova, vai planejar tudo direitinho. E aí, no 5º dia, você esquece de anotar um gasto. No 7º dia, você esquece de novo. No 10º dia, você desiste. Para. Respira. Esquecer um dia não é fracasso. Fracasso é não voltar no dia seguinte. O meu pai rico me dizia: vencedores não têm medo de perder. Os perdedores têm. Erra, tropeça, levanta, continua. Erro número 2. Querer resultado em uma semana. Você não engordou em uma semana. Você não vai emagrecer em uma semana. E você também não vai consertar uma vida inteira de descontrole financeiro em 7 dias. A consultora japonesa Harumi Maruyama, que é uma das maiores autoridades em Kakeibo no mundo, diz uma coisa que eu adoro. Teste o método por 3 meses antes de julgar. 3 meses. Não 3 dias. Não 3 semanas. 3 meses. Porque é nesse tempo que o seu cérebro começa a criar um novo padrão. Antes disso, é só esforço. Depois disso, vira hábito. E quando vira hábito, vira destino. Erro número 3. Cortar tudo de uma vez. Você vai olhar para o seu Kakeibo na primeira semana e vai querer cortar o café, o delivery, o streaming, a cerveja, tudo. E em 2 semanas, você vai estar tão miserável que vai voltar ao consumo dobrado. Não é assim que funciona. Comece cortando uma coisa, uma só. Aquela que te incomoda mais quando você vê no papel. Corta essa. No mês seguinte, corta outra. Devagar. Sustentável. Lembra, o Kakeibo não é sobre se privar. É sobre escolher. Escolher conscientemente. E quando você escolhe, você manda no dinheiro. Quando você não escolhe, o dinheiro manda em você. E agora chegamos no segredo que eu prometi lá no começo. O segredo que separou o meu pai rico do meu pai pobre. Presta atenção, porque é simples, mas é profundo. O meu pai pobre, que era PhD, gastava o salário e investia o que sobrava. E nunca sobrava. O meu pai rico, que mal tinha estudo, investia primeiro e gastava o que sobrava. E sempre sobrava. Essa é a diferença. É só isso. Mas é tudo. E o Kakeibo materializa essa diferença. Lembra do 2º passo lá no começo? Eu pedi para você decidir quanto vai economizar antes de decidir quanto vai gastar. Isso não é detalhe. Isso é a essência do método. Porque quando você decide guardar primeiro, você cria uma realidade onde o seu futuro é prioridade. Quando você guarda só o que sobra, o seu futuro é resto. E você não merece ser resto. E olha, vou te contar uma coisa que poucos sabem. Eu, Robert Kiyosaki, em 2024, anunciei publicamente que estou com mais de $1 bilhão em dívida. Tá certo. É dívida estratégica. É dívida boa. Dívida que compra ativo que gera renda. Mas mesmo assim a imprensa me crucificou. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não entende a diferença entre dívida que enriquece e dívida que empobrece. A dívida que enriquece compra ativo. A dívida que empobrece compra passivo. A dívida que enriquece coloca dinheiro no seu bolso. A dívida que empobrece tira dinheiro do seu bolso. E o Kakeibo é o primeiro passo para você entender essa diferença. Porque quando você começa a registrar cada centavo, você começa a ver com clareza. Isso aqui é ativo ou passivo? Isso aqui me enriquece ou me empobrece? Isso aqui me aproxima da liberdade ou me afasta dela? Essa é a verdadeira inteligência financeira. E ela não começa com investimento. Ela começa com consciência. Olha, eu já te entreguei tudo. Eu te contei a história. Eu te dei o método. Eu te avisei dos erros. Eu te entreguei o segredo. Agora, a bola está com você. E eu vou ser sincero. A maioria das pessoas que assistiu esse vídeo não vai fazer nada. Vai fechar essa aba, vai abrir o Instagram, vai esquecer tudo que eu falei. E daqui a 6 meses, vai estar exatamente no mesmo lugar que está hoje. Talvez pior.
Mas tem uma minoria, talvez 5%, talvez 10% das pessoas, que vai fazer diferente. Que vai pegar um caderno hoje. Hoje, não amanhã. Hoje. E vai começar. Eu quero que você seja desse grupo. Não pela minha vaidade, pela sua liberdade. Porque liberdade financeira não é sobre ter Ferrari, não é sobre ter mansão. Liberdade financeira é poder acordar de manhã e decidir o que você vai fazer com o seu dia, sem o medo de não pagar a conta. É poder olhar para o seu filho e dizer, sim, a gente pode fazer isso, sem fazer cálculo mental. É poder dormir tranquilo no dia 25 do mês. E isso começa com uma decisão. Hoje, agora. Pega um caderno. Qualquer caderno. Não precisa ser bonito, não precisa ser caro. Pega aquele caderno velho que está lá numa gaveta. Escreve na primeira página. Meu Cacaibo, mês 1. E começa. Responde as 4 perguntas. Anota cada gasto. Faz a revisão semanal. Faz o fechamento mensal. Por 3 meses. Só 3 meses. Eu te garanto na minha palavra de quem já viu de tudo nessa vida. Você não vai ser o mesmo no fim do 3º mês. A sua relação com o dinheiro vai estar diferente. A sua relação com você mesmo vai estar diferente. E lembra disso sempre, todo dia, quando você for anotar. Não é quanto dinheiro você ganha. É quanto dinheiro você mantém. Os pobres trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. E entre esses 2 caminhos tem uma única coisa que decide. Consciência. O Cacaibo é a porta. Mas só você pode atravessar. Eu já fiz a minha parte. Agora é com você. Te vejo do outro lado.